Olá. Ai, olá! 2 segundos, porque. 2 segundos rapidinho. Oi, boa tarde. Eu fui para cima. Ai, será que dá pra ver a bandeira daí? Deixa eu ver. Peraí. Tá, um pouquinho. Mas tá. Esperar a galera chegar, né? Ah, tranquilo. Estou aqui, né, Hum. com anotações. Uhum. Algumas, né? Mas eu acho que Sim. a gente ganha mais se for conversando, É, se né? for. Talvez uma apresentação breve sobre Sim. Garvey, sobre nossa live. Massa, valeu, Gonçalo. Massa. E a gente vai interagindo aí e vendo onde é que essa conversa, esse caminho vai levar a gente. Rotep, É, irmão, Rotep, você tá na irmão. vertical. Tem como virar, não, é? Você tá aparecendo pra Pera mim assim, aí. deitadinho. Boto fé. Deixa eu ver o que eu vou fazer, porque o suporte que eu tenho, ele é da horizontal, né? É, Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou tentar uma coisa aqui. beleza. Vou tentar virar ele assim e encaixar aqui. E não sei. Vou pedir licença aqui. Irmã, tá difícil. Eita, É, eu posso poxa. segurar aqui um pouco. Quando cansar, você coloca. De boas. Um lápis caiu ali. Deixa eu fixar aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou prender ele. Será que eu consigo? Eu acho que eu consegui um pouco, talvez. Não tem livro, não. Coloca um livro. Só preciso tentar deixar ele reto agora. Aqui. Vamos ver se ele vai segurar a onda. Beijo, beijo, Pablo. Saudade. Eu acho que não. Tá massa assim. Só a imagem que tá meio turva. Ele que não tá. Não sei se ele vai segurar, daqui a pouco ele escorrega, eu acho. A imagem tava Fica. ótima quando eu tava deitado. Hum. Aí agora ficou meio turva. Boto fé. Bem, vamos tentando. Vamos, você quer começar? Vamos começar? Vamos começar. Posso começar sim. Eu acho que a gente começa saudando a quem veio antes, né? Saudando as forças que nos regem. Axé para quem é de axé, Rotep para quem é de Rotep. E axé e Rotep. Rola. É... Pablo já tá pedindo cheiro. Cheiro, Pablo. Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar aqui do ladinho para ver os comentários e para ver, né, a não uma apresentação, mas sei lá, um textinho para organizar um pouco as ideias.
Então, a gente está hoje aqui, 22 de agosto de 2020, para falar pelo Afrocêntricas, né? Que está nativa desde 2018 e sempre com foco na elevação do povo preto. Não só para a gente, do Afrocêntricas, mas para vários quilombos, para vários grupos, para várias organizações. O legado de Marcus Garvey é prova de que é possível defender a causa da ressurreição do povo preto, unificando a gente em torno de um objetivo comum, né, por meio da autodeterminação. Essa é a ideia que a gente vai defender hoje. Então, o dia de hoje é sobre ele, é sobre Marcus Garvey, né, o honorável Marcus Garvey, e a gente vai tentar aprender com o que ele trouxe para a gente de acertos, né, que trouxe muitos acertos, e alguns percalços no caminho, né. Ele é muito sensato, ele é um cara sensacional, um homem fora do tempo, né? E ele traz muitas coisas pra gente que eu acho que a gente pode aprender. Então, vamos seguir nessa história gloriosa junto com ele. O tema de hoje é um caminho. Armem-se por meio da organização. Então a gente pode começar falando um pouco sobre quem foi Marcus Garvey, né? Quem foi o honorável Marcus Garvey, que algumas pessoas conhecem, né? O meio preto conhece, mas muita gente preta não conhece. Então, Marcus Garvey, ele nasceu em 17 de agosto, né? Tem 133 anos que ele nasceu na Bacia de Santa Ana, na Jamaica, né? E ele foi filho de um marceneiro, um pedreiro e uma mulher que trabalhava na roça de outras pessoas e nas suas cozinhas, né? Ele estudou até o 8º ano e mesmo assim ele construiu um legado fenomenal. Então a gente já sabe que saber ler e escrever com precisão, essa educação formal, não necessariamente está ligada à sabedoria, né? Sabedoria é o que ele nos traz. E se diz que muito do que Garvey foi, né, foi devido ao amor da sua mãe, devido às aspirações que a mãe dele tinha para ele, né? Ela sempre elevou seu filho e isso é fenomenal, como as gerações anteriores, elas elevam o caminho para a gente e o nosso trabalho é levar o caminho para as gerações que vêm. Garvey vive, irmã. Oi, Amani. Hotep, Shin Hotep. Né? Negratia. Você é maravilhosa, tamo junto. Camille tá dizendo aqui que até mesmo porque depois de ele ter saído da escola, ele continua estudando. Com certeza, né? Uma das coisas que ele falava é eduque-se. Não essa educação, né, que é uma educação que é deseducadora, como diria o Carter G. Woodson, que foi conterrâneo de Garvey, né? O Carter, ele lançou o livro A Deseducação do Negro, foi fantástico em várias esferas, né? O que hoje a galera conhece como mês da consciência negra nos Estados Unidos foi baseado nele. E tanto Garvey como o Carter, de Woodson, eles tinham uma ideia central que era de autodeterminação, né? Nós vamos fazer porque nós podemos. O Carter de Woodson não era da organização de Garvey, mas ele escrevia para o jornal, né, da organização de Garvey, para o Negro World. E aí a gente vê a conversar, né, sobre se eu não estou na sua organização, não quer dizer que eu não possa trabalhar em prol do povo preto, né? Ou, né, pegando uma tangente aí, eu posso não gostar de você, mas pela organização e pelo objetivo, pelo propósito, a gente vai trabalhar junto, né? Não foi o caso deles, mas a gente vai trabalhar junto porque a gente tem um destino, que é a nossa vitória.
Sim, e sem ajuda de governo e sem precisar de estudar demais em escola, educação, essa educação formal que a gente tem, né? Isso é importante também. Muito importante, irmã, muito importante essa noção de autonomia, né? Nós por nós, nós fazemos. Ele tem uns textos, inclusive, cadê? Posso até procurar aqui, né? O meu livro está todo marcadinho aqui. Que nessa pegada da autonomia, ele fala que o melhor de uma raça não vive de patrocínio e da filantropia dos outros, mas se esforça para fazer por si mesma. Isso. Então ele já deixou a ideia, né? Já É, deixou a ideia. E é uma ideia e ele é assim. muito direto, É, né? Ele é muito direto. Eu li uma parte que ele dizia assim, que a grande maioria das pessoas de cor ricas preferiam investir 99% das suas riquezas para se tornar um branco do que a partir dos, investir nos ideais raciais, né? Ele não tinha brincadeira, não. não tinha. E é importante isso que você está falando, né? Porque a gente vai tocar nessa ideia de para onde é que está indo nosso dinheiro, né? A gente tem a gente teve, né? Um, desde a Maafa, que foi esse grande desastre que assolou nosso povo e trouxe ele do continente para várias partes do mundo, ele Garvey viu que a gente não estava vivendo bem em lugar nenhum. Pior ainda, né? Sem condições dignas, nos piores trabalhos, nos piores locais. Então, quando a gente passou pelo processo da dita abolição ou da dita emancipação, a gente a gente saiu, né, nesse processo jogado, desunido. E se tem uma coisa que ele falou que é necessário é a união. A união por meio da organização, né? Esse é o nosso caminho. Uhum. É isso aí. Então, é, Você prefere responder as perguntas depois, durante? pode ser durante, pode ser depois. Já tem aí? Tem, a Mani colocou uma sobre qual a ideia de autonomia garveísta, né? Mas aí, eu não sei se vai Ah, desenrolar nessa conversa. vai rolar, vai rolar. Né? Eu posso até pular para lá já. É, Garvey, ele. Vamos lá, né? Quem é Garvey? O que ele construiu, né? Para quem ainda não está ligado nessa história. Então, o honorável Marcus Garvey, né? Junto com a UNIA, que foi a Associação Universal para o Progresso do Negro, eles construíram fábricas de bonecas pretas, um hotel, uma rede de mercearias. Eles tinham a própria transportadora, construiu escolas, restaurantes, tinham a própria gráfica, fundou 3 jornais. Seu principal jornal chamava-se O Mundo Negro, né? The Negro World. E também era publicado em outras línguas para que outros irmãos pudessem ter acesso. Então era algo que de fato se propunha a ser universal. A organização, a UNIA, comprou 5 navios, né? Passou 3 anos fazendo comércio pelo mundo internacional, né? Um comércio internacional. Marcus Garvey foi proprietário de edifícios, de escritórios. Eles também compraram um auditório, que era uma igreja velha lá em Nova York, que construíram um espaço, a sede deles, que chamava Liberty Hall, né? O Salão da Liberdade. Em 22, a UNIA tinha aproximadamente 6 milhões de negros. Possuíam filiais em 40 países, operavam, já para o final, né, operavam um governo africano provisório. E Marcus Garvey também fundou o próprio partido político, que foi o Partido Político do Povo. Muitas coisas, né? A gente tem muitas coisas para falar aí. E todas elas, ou quase todas elas, né, majoritariamente, elas tinham um financiamento que era o financiamento do povo preto. Então, para muitas coisas, como para a empresa a Companhia dos Navios, ele abriu um fundo de investimento e as pessoas pretas poderiam comprar ações nesse fundo de investimento. Fantástico, né? Fantástico. Sim, demais. No jornal dele, no Negro World, tinha uma seção de poesia, literatura, uma página feminina e eventos globais significativos para o nosso povo.
Enfim, muita coisa para se falar sobre Marcus Garvey, né? Quem é ele e que mensagem é esse que ele está trazendo da organização e qual é o legado dele e o que a gente pode fazer hoje. E vale frisar, Susan, que foram 6 milhões de pessoas. Eu não sei nem contar direito 6 milhões de pessoas. Né? 6 milhões de pessoas que se filiaram à UNIA. Sem internet, né? Então, no espalhar da mensagem, né? Isso aí foi fenomenal. E hoje nós temos tudo isso, internet e várias outras, né? E o que é que a gente tem feito, né? É uma das perguntas, minha irmã. É isso. Então, em 1914, agosto de 1914, ele junto a Amy Ashwood, que seria a companheira dele posteriormente, fundaram a Associação Universal para o Progresso do Negro na Jamaica, né? Depois de um tempo, Garvey, né, ele sai da Jamaica e funda em 1917 a UNIA, né, que é a sigla fica UNIA em inglês, lá em Nova York, nos Estados Unidos. E em 1920, a UNIA tem uma convenção que foi fenomenal, né, que trouxe vários delegados de 25 países africanos e 15 outros países do mundo, pretos, para discutir sobre as nossas questões. Nessa convenção da UNIA e da Liga das Nações Africanas, é que a gente tem a criação da nossa bandeira. Dá pra ver ela daí? Não sei, tô com medo de derrubar. Mas ela tá ali, vermelho, do preto, lado. verde. Já foi. Exatamente. Então, o Preto vermelho, o preto e o verde. Como? Deixa eu aumentar aqui. Preciso que você Você me precisa dê. da sua. Ah, já intimou. Intimou. É isso. Então, o vermelho, né, ele vem simbolizar o nosso sangue, né, o sangue do povo preto que foi derramado no mundo por esse processo de escravização. O preto somos nós, né, o povo negro, cuja existência tem que ser reverenciada. E o verde, né, a abundância, a riqueza do continente africano, né, da natureza do continente africano. Então, ele viu como a gente estava desunido na época e ele entendeu, né, que precisava de organização e precisava de uma bandeira. Porque ele falou, mostre-me uma raça ou nação sem bandeira e eu lhe mostrarei uma raça ou um povo sem qualquer orgulho. E hoje a gente pode ter a nossa bandeira, né, vermelha, preta e verde, e sentir orgulho desse legado. Não só orgulho desse legado, como também o orgulho do nosso legado histórico, né? Garvey foi uma das primeiras pessoas que vai pautar a nossa autoestima, né, histórica, inclusive como o povo africano sendo descendente de uma das maiores nações do mundo, né? Que são os reinos de Kush, os reinos de Kemet. Quem tiver curiosidade, procure ver lives ou textos ou conversar com alguém sobre Sheikh Anta Diop, né? E a gente vai ver que as grandes obras da humanidade, elas são nossas. Então é isso. Também nessa convenção de 1920, né, foi promulgada a Declaração dos Direitos dos Povos Negros. Declaração dos Direitos dos Povos Negros. Né? É importante falar dessa declaração porque antes, né, um pouco antes no histórico da vida de Garvey, ele também caminhou pela América Central e ele viu essa condição do povo preto, né, como uma posição que precisava de ressurgimento, de ressurreição, de alavanca, de elevação, né? E aí ele viu iniquidades por vários locais. Era uma época que estava tendo várias perversidades cometidas por outros povos, né, sobre o povo preto.
E 28 anos de surgir a Declaração dos Direitos Humanos, Garvey já estava pensando, junto com a UNIA, na Declaração dos Direitos dos Povos Negros. E aí, é nessa declaração que tem o artigo que fala sobre a bandeira, né? Que é que as cores vermelha, preta e verde sejam as cores da raça negra. E até hoje a gente tem elas. Inclusive a bandeira, né, vermelha, preta e verde inspirou várias outras bandeiras, como no continente africano, como as do Quênia, as do Malawi, Líbia, Gana, entre outras. Então a gente vê, né, como o legado dele é potente. Acho que assim, uma grande maioria, como eu não conhecia a bandeira vermelha, preta e verde. Eu conheci a bandeira vermelha, preta, amarela e verde, porque eu conheci esse elemento Sim, do Garvey a partir do reggae, de Haile Selassie. Então, quando eu voltei, que eu falei, é o mesmo Garvey. Então, a gente tinha o amarelo sim, do ouro que nos foi roubado, né? Os Rastafaris têm muito isso, né? Eles leem muito sobre Garvey, essa coisa que muita gente conhece, sabe? Não, Garvey, por causa do rastafarismo, do movimento do reggae, né? ah, boto fé, boto fé. E é isso mesmo, né? Tipo, um dos legados dele é essa capilaridade por dentro do movimento Rastafari. Anos antes da vinda de Haile Selassie, ele já tinha dito que viria um rei, né? E aí, quando Haile Selassie chega, a galera interpreta Garvey como um profeta, Sim. né? Uhum. E foi, né? E inclusive vive nas músicas de Bob Marley, né? Em muitas Sim, músicas de Bob Marley, é verdade. aquela Exodus, Sim, Movement of Jah People, né? sim. Esse movimento do povo de Jah. Uhum. Então esse rei foi coroado aí e Garvey já tinha previsto a chegada dele. Sim, isso mesmo. Irmã, tem algumas perguntas aqui, eu estou anotando. Quando você quiser, eu leio, viu? Ah, então pode vir. É? Pode Então vir, vamos. vamos A conversando. Mani Vamos conversando. Pronto. A Mani perguntou sobre aquela questão de qual a ideia de autonomia garveísta e falar sobre Uhum. autonomia ligada ao financeiro. Sim. Que a gente, pronto, vamos falar um pouco sobre isso também, né? Uhum. Para falar sobre isso, é importante falar, né, sobre essa união que ele criou em torno do propósito para a elevação do povo preto e como é que ele conseguiu, né, essa autonomia financeira. É, Ele lançava a ideia, né, já depois de ser conhecido, né, das pessoas saberem quem era Garvey, quem era a UNIA, quem era a Liga das Nações Africanas. E ele lançou a ideia, né, de que nós precisávamos ter poder. Deixa eu pegar aqui, né, é, a questão do poder. Poder como proteção. A única proteção contra a injustiça do homem é o poder. Poder de todo tipo. É esse poder que a UNIA está encorajando os negros a conseguirem por si mesmos. Então, como é que você vai ter poder se você não domina a ciência? Como é que você vai ter poder se você não domina a educação, o social e outros aspectos, inclusive financeiro? Então, a UNIA, ela entendeu que ela precisava ter comércio, que ela, né? A gente leu aí várias coisas que a UNIA tinha, fábrica, comércio, companhia de navegação e tudo mais. E como é que eles faziam para conseguir, por exemplo, ter 5 navios mercantes que rodavam o mundo? Eles lançaram as ações, né?
Então, o público investia, naquela época era $5, que era muito dinheiro. E Garvey levantou mais de $1 milhão para a compra dessas embarcações. Nós por nós, povo preto pelo povo preto. Ele gerou renda, né, e emprego nas inúmeras empresas dele, nas mercearias, nos restaurantes, lavanderia, vapor, alfaiataria, confecção de renda, chapelaria, editora, fábrica de bonecas. Foram mais ou menos 4.000 empregos no Harlem, né, que era um local preto lá em Nova York. 4.000 empregos que a Unia gerou. Então, ele entendia que a gente tinha que ser empregado e empregador, né? Porque se a gente ficar sempre na condição de empregado, a gente vai estar sempre numa condição subordinada a outro povo. E é isso, né? Então, ele tinha fundos de investimento e esse dinheiro, ele não era para benefício próprio de Garvey, era para benefício coletivo. E é essa uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Para onde está indo nosso dinheiro? A gente tem que ter o corre individual, que é o corre de pagar conta, de comer e tudo mais. Mas como a gente está pensando na coletividade em termos financeiros, né? E aí, para você se filiar à Unia, era relativamente fácil, né? Relativamente fácil. Porque você precisava ter 35 centavos, uma foto, um compromisso com o programa da Unia e ser preto. E aí você poderia se juntar à Unia. Então, você já cria uma economia aí voltada para a coletividade e para o povo preto. Não sei se eu respondi a Mani como ela pensou, mas eu acredito que seja por aí. Ela disse que colocou na caixa, tá ouvindo os vídeos também. Colocou na caixa o quê? Ela disse que colocou na caixa, está ouvindo, e os vizinhos também. Massa. Essa Massa. é ousada. Veja. É ousada. Pablo perguntou assim: como o Honorável Garvey estaria ou atuaria se vivesse nesses tempos atuais? Ai, Pablito, você é danado, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que parar e refletir um pouco. Porque não dá para a gente trazer Garvey, que foi um homem do seu tempo, né? Que viu as iniquidades do seu tempo, e colocar ele nos tempos atuais. Eu acho que a pergunta tem que ser: como nós, enquanto conhecedores de Garvey, devemos agir nos tempos atuais? Né? O que você acha, irmã? Eu acho que é por aí mesmo. Muito sobre isso de organização. Eu lembro que ele fala, muito sobre isso. Assim, né? Ele fala assim que a desorganização tem sido o nosso fardo. Ele fala muito isso, né? E aí, como nós podemos nos organizar hoje, né? Em todos os sentidos, politicamente, financeiramente, em todos os sentidos. É começar essa reflexão, nós por nós mesmos, né? Exatamente. Você quer lançar alguma outra pergunta? Então, tem a de Abimã, e ele fala assim: hoje no Brasil, quais as organizações pretas que se inspiram na herança de Marcos Garvey? Olha só que danado esse Brudan Kemet, né? A Bibimã. Olha só, a Bibimã. É uma coisa assim que a gente precisa também parar um pouco. Porque se eu pudesse dizer, eu diria que todas as organizações pretas se inspiraram em Marcus Garvey. Direto ou indiretamente. Todas. Porque ele deixou um legado que foi fenomenal, né? Ele inspirou a Nação do Islã, Elijah Muhammad, inspirou Louis Farrakhan, Martin Luther King, Kwame Nkrumah, Kwame Ture, Malcolm X. Inclusive os pais de Malcolm X eram garveístas, né? Inspirou o Black is Beautiful, inspirou os Panteras Negras. Então, a ideia dele vive, né, e se dissipa por meio de várias organizações. E no Brasil não foi diferente, né? Ele chegou até aqui o Brasil, acho que foi, inclusive, tinha uma filial da Unia, salvo engano, salvo a minha memória, em Rondônia. Isso.
É isso mesmo, né? A Então, eu gente diria que todas. A Bibimã pegou pesado, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que você pode falar um pouco também com a gente, a Bibimã, aí no chat, e a gente vai dialogando, né? tem. Vamos, pronto, aí, pode seguir o que você tinha programado, viu? Ah, beleza. Se Então surgir vamos mais retornar lá. perguntas, eu vou falando. Vamos falando, porque eu acho massa, assim, né? Mais interativo. Sim, Então, a gente precisa lembrar que Garvey viveu numa época, ele é de 1887, se eu não me engano, né? sim. 1887 e viveu por 53 anos. Então, 1857, a realidade daquela geração era pauleira, né? Era linchamento, era Jim Crow, segregação. E aí, ele foi ele tinha voz muito porque a gente tinha um propósito, né? Que nos unia. Então, construir esse caminho era um caminho de união. União para a elevação do nosso povo. E aí, o que ele fez? Né? Como é que ele começou a organização? Ele começou, primeiro, ele não foi bem sucedido. A primeira tentativa que ele fez nos Estados Unidos não foi muito bem sucedida. Mas a partir de algumas falas dele, né, a gente é processo, a gente é progresso, né? E nesse processo, ele foi sendo reconhecido e rodou o país fazendo palestras em cidades pequenas, em cidades grandes. E a partir do momento que a Unia começou, se eu não me engano, com 13, acho que foram 13 ou 17 pessoas, né? Em Nova York. 13 17 pessoas. E de 13 17 pessoas, eles passaram para mais ou menos 6 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, começou pequeno, né? Começou pequeno, mas foi esse processo de divulgação e de estar junto em volta desse ideal, desse propósito, né? Que é de África para os africanos, que é de temos que ter uma posição enquanto povo, né? Que seja uma posição melhor, mais elevada e tudo mais. E Sim. aí, ele passava as mensagens dele lá no Liberty Hall, né, que era esse Salão da Liberdade, que era a sede da UNIA. E os pretos e pretas saíam e espalhavam a mensagem e cadastravam outros pretos, né? Era, inclusive, como eu falei, né, os pais de Malcolm X eram garveístas, né? Você aprendia o programa, pegava os panfletos e chegava no local, começava a palestrar também sobre o programa e aí você já ia, né, propagando, multiplicando esse ideal. Especialmente ele foi fantástico também porque ele inspirou o Orgulho Preto. Numa época que a gente não, né, estava vivendo várias iniquidades, ele inspirou o Orgulho Preto, a autoestima preta, a autoconfiança, né, que nós podemos fazer. Uhum. Tamile fala aqui, ó, o que acho mais incrível é que mesmo após o declínio da Unia, ele tentou de todas as formas tentar elevá-lo. Exatamente. Um pouco, irmã. Não sei se foi só pra mim. Voltou. Travou, voltou. Você entendeu o que ela falou? Que após o declínio da Unia tentou de todas as formas elevá-la de novo, sim, né? Sim, Porque não era necessariamente a Unia, né? Era a ideia da organização de preto para preto, do povo preto, né? Não era integracionista, né? Era algo que era para esse objetivo, né? A gente tinha um objetivo e esse objetivo é que dizia tudo, né? sim. Esse objetivo era o objetivo da liberdade. E eu vou pegar aqui, né, uma marcação sobre a liberdade para ficar mais nítido, né, o que estava se falando. E aí ele vem: não falo em nenhuma outra liberdade além da liberdade africana, porque outros homens são capazes de defender suas próprias causas. Então, era isso, né? A regra de ouro dele
também ele tinha isso, né, de faça com os outros o que fizeram com você. Mas a ideia era a liberdade africana. E ele fala muito também sobre isso, né, sobre por que que até naquela época se falava pouco, se falava mentira sobre a África, né? E ele fez esse resgate, né? Ele fez o resgate do continente de numa época de depois da Segunda Guerra que estava se fatiando a África para a colonização, ele falou não, a África é para os africanos, né? E exigia esse respeito, porque o que os outros povos faziam, né? Na nossa deseducação, eles faziam uma propaganda que era a propaganda de desassociar as pessoas pretas ocidentais da África. Então, a África era isso, era aquilo, selvagem, não sei o que, babá. E ele fez esse resgate pra gente. Isso é valiosíssimo. E fez isso dando a cara a tapa, né? Quebrando a cara, rendendo processo, porque a Black Star Line rendeu muitos processos judiciais a ele, né? E Isso. fez, né? Bateu de frente. Tem uma pergunta aqui. Não, só para terminar, a de Vai. Camille, né, que ele tentou por vários meios, né, depois do declínio, que não foi à toa, né, que foi uma sabotagem com infiltrados, com um governo inteiro querendo nos desagregar, né, ele ainda continuou depois com um dos jornais. E é interessante trazer essa questão dos jornais como disseminação de informação, né? Como é que a organização também se pautava por essa disseminação de informação. Tem um documentário no canal Oxum, né, que é Procure por Mim na Tempestade, que fala que algumas crianças, né, não lembro se era no Quênia, uma pessoa recebia o jornal de Garvey, e aí algumas crianças ouviam, e aí repetiam, até que as crianças decoravam, voltavam para os seus locais e reproduziam as palavras de Marcus Garvey. Dessa forma. Você quer que eu leia a pergunta de Gonçalo? Pode ser. Vamos lá. Ele pergunta assim: se Marcos Garvey tivesse conseguido seu grande objetivo, como você acha que seria hoje em dia? Um sonho, né, gente? Um sonho maravilhoso seria, né? Eu acho que a gente teria, né, a potência no continente africano, óbvio, né? Ele tinha um projeto que era, né, de algumas pessoas que quisessem voltar para a África e fez um acordo com o governo da Libéria, né? Só que foi sabotado pelo governo lá dos Estados Unidos e uma fábrica de pneus tomou o local que ele estava prevendo ficar por lá, né? O projeto dele lá. Mas seria maravilhoso. A gente teria uma nação soberana, né? E ele faz uma reflexão que a gente não vai poder ser respeitado em outros locais do mundo, em qualquer local do mundo, se a gente não for respeitado no continente. O continente reflete a gente reflete o continente. Nós temos uma ligação, né, que é ancestral aí. Ele não fala ancestral, mas é essa ligação que a gente tem até hoje. Então, se a gente não tiver um ideal que seja um ideal, né, africano, a gente, enquanto povo, não tem a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa resgatar esse ideal africano para a gente conseguir essa ressurreição. Então seria maravilhoso. Gonçalo, o que você acha? Bota aí. Também ele fala aqui: se Garvey concluísse seu objetivo, as crianças pretas de hoje não saberiam o que é racismo. Bem, né? Garvey não concluiu o objetivo dele, mas muito do que ele propagou vive até hoje. E como ele falou, né?
que muitas gerações anteriores sofreram para a gente estar aqui, o nosso dever é considerar essas gerações que sofreram para a gente estar aqui de outra forma e criar, né? Criar para as próximas gerações esse futuro, esse sonho que a gente está, né? Elocubrando aqui, que a gente está achando, nossa, como seria? Como seria como a gente vai fazer. É isso. Então, ele iniciou a organização assim, né? Rodando o país, fazendo palestras no Liberty Hall, com vários projetos para o povo preto, né? Tinha a Legião dos Homens Africanos, eu não lembro o nome da legião, mas tinha. Tinha uma liga que era das mulheres, né? Tinha a juvenil. Então, ele tinha um acolhimento para todo mundo. Enquanto a gente hoje, né, eu acho que eu vi numa live, foi de Ana Eurácia, ela falando, o nosso problema é que a gente quer lidar apenas com a juventude, né? Sendo que a gente é um povo diverso, a gente precisa dos mais velhos, a gente precisa dos jovens, precisa das mulheres, precisa dos homens, precisa especialmente da família. E isso é massa em Garvey porque quem ia para as reuniões da Unia ia com a família. Então, crianças aprenderam ouvindo Garvey ali e hoje já são idosos, né? Você não tinha uma separação de vão só os homens, ou vão só as mulheres, ou vão só os jovens. Não. A nossa base é uma base voltada para a família. E o fortalecimento da família africana é crucial e Garvey entendia isso. Então, a gente falou um pouco, né, sobre como é que a Unia rodava, né, financeiramente, que era esse recolhimento de contribuições para a construção de autonomia e autodeterminação. Kuditagulia, né, Pablo? São palavras que são inia, propósito. São palavras que são muito caras para a gente. Autodeterminação, para Garvey, e autonomia. Então, eles construíram uma corporação de fábricas, né, que foi essa que a gente já falou, né, de lavanderia, restaurante, mercearias, e a Star Line, né, que foi essa corporação de navios mercantes e navios também que não eram só mercantes, né, eram embarcações para pessoas também. Porque, mais uma vez, naquela época tinha segregação, então as pessoas negras não iam na primeira classe, talvez não na segunda, iam na terceira, e eram segregadas e só comiam depois da outra raça. Então, ele entendeu que a gente também precisaria, né, desse transporte marítimo aí, que era muito importante. E aí, nesse recolhimento de contribuições, tem os fundos de investimento, as ações, geração de renda, que a Mani já levantou aí a questão. E o que a organização conseguiu? Isso tudo, né? Isso tudo. E foi considerado que eles criaram um governo no exílio, né? Um governo aí fora do continente. E tem uma coisa importante, né? A gente já falou que Garvey não é perfeito. Apesar dele ser maravilhoso, fantástico, né? Sensacional. E a gente precisa aprender muito. Enquanto a gente agora que a gente está pensando numa organização, agora que a gente está pensando nessa construção, né? E precisa transformar isso em ação concreta, a gente precisa aprender muito com ele na necessidade de controle administrativo e financeiro, né? Porque eu acho que isso foi muito importante também para alguns problemas que a Unia teve, né? Influenciaram bastante. É isso. Então, armem-se por meio das organizações. Qual era o programa, né? A gente está falando tanto desse programa, desse projeto, desse ideal, mas qual era? E aí a gente já falou, já escreveu, né? O programa, explicado em poucas palavras, é o da liberdade. Liberdade universal,
industrial, educacional, religiosa, social e política, né? Ele viveu numa época em que as pessoas pretas não podiam votar, a maioria não podia votar. Então, você precisava ter essa liberdade política, né? Liberdade social, a liberdade religiosa, que eu acho que a liberdade religiosa, inclusive, né, ele faz uma crítica a um tipo de deseducação que a religião também fazia naquela época para as pessoas pretas, para estarem nesse lugar de subserviência e de não buscar, né, essa autonomia. E industrial, né, industrial e comercial foi algo que a Unia fez com excelência. Com excelência. Então, é isso. O programa é o da liberdade, né? Nós temos essa liberdade hoje? Será? Eu acho que ainda falta, né, muita coisa para a gente dizer que tem essa liberdade, né, nesses sentidos amplos aí que Garvey está trazendo. E especialmente, né, a liberdade do nosso continente africano. E esse patamar de respeito. Tem mais uma pergunta aqui. Fala assim, Pode fazer. Garvey falava muito no retorno à África. Como é possível fazermos isso hoje? Irmã. Bora lá. Bem, eu acho que sempre a gente tem que falar em organização, né? Tem gente que está fazendo aí organização, união, autonomia e autodeterminação. Esse retorno, né, eu acho que hoje pra gente aqui, né, pegando uma tangente, saindo um pouco de Garvey, a gente precisa falar de dois retornos à África. Um retorno é esse que a afrocentricidade está preconizando, que é o retorno para si mesmo, né? É o retorno para a sua família, para a sua coletividade, para os seus costumes, para o seu berço cultural. Esse já é um retorno à África. Mas outro retorno à África, né, nessa linha que Garvey estava prevendo, que era um retorno físico, inclusive, é um retorno que não pode, nem nunca vai deixar de ser coletivo, né? Você pode ter uma grana e você pode ir à África e pode ficar lá. Isso quer dizer um retorno à África? Não. Né? Isso aí é algo individual. E a gente está falando de construção coletiva por meio da organização. E isso é uma arma, né? Isso é uma arma. Ele vai falar da arma. A gente vai ler um trecho dele que fala disso. Então, precisa, né, Amani, a gente precisa construir essa organização de pessoas pretas ao redor do mundo e construir esse vínculo com o continente, né? Qual é o vínculo que os grupos daqui, por exemplo, têm com o continente hoje? Né? Fica aí a reflexão. E aí vamos falar sobre as armas, né? O que ele quer falar sobre com armas? São armas, né? Enfim. E aí ele fala, né, que os negros devem se armar através da organização. Eu não estou lhes aconselhando a se armarem imediatamente com as mesmas armas que eles possuem. Eu estou pedindo para que vocês se armem por meio da organização, armados através da preparação. E aí depois ele fala, olha, talvez seja o caso de pegar em armas, né, de fogo depois. Mas antes, né, a gente precisa estar unido. Não adianta a gente pegar em armas sem essa união, sem essa organização. Irmão, você travou? Não, tô aqui. Escute, Massa. avisa quando vai encerrar, né? Eu acho que a avisa acaba, mas eu acho que tá tranquilo. O Instagram. Não. Eu Relaxe. não consegui salvar. Então,
Mas vamos assim, eu acho que a gente tem um tempinho ainda. O que ele quer dizer com organização, né? A organização não necessariamente é só a UNIA, era a UNIA também. Mas ele fala que a organização é um grande poder em dirigir os assuntos de uma raça ou nação em direção a determinado objetivo, né? A esse caminho, objetivo, né? A propósito. Para desenvolver adequadamente os desejos que são mais importantes. Primeiro devemos nos concentrar em algum sistema ou método, e não há nada melhor do que a organização. Então, ele está apelando aqui para todos os negros e negras se desenvolverem com aqueles de nós que, através da organização, estão trabalhando para a emancipação universal e pela redenção da nossa terra comum, a África. É isso. Irmã, tem uma pergunta aqui, ó, Pablo. Você começou a live falando que ainda há gente preta que não sabe da grandiosa trajetória do Honorável Garvey. Como essas pessoas poderiam ter acesso a esse projeto que ele, de forma potente, defendeu? Mais uma vez eu vou responder ao contrário. Eu acho que como a gente pode seguir um legado que ele deixou e repassar a história que ele deixou também, né? Assim como as pessoas da UNIA fizeram, né? Os membros da UNIA aprendiam esse ideal, esse objetivo, né? Essa necessidade de organização, e elas saíam para outras cidades, e lá nessas outras cidades elas propagavam esse ideal em prol da elevação, da ressurreição, da redenção do nosso povo. Então, eu acho que o caminho é esse, Pablo, que é da gente, né, que está conhecendo a história de Garvey, a gente tem que propagar, né? Esse é o nosso trabalho. Irmã, tem uma... E aí... Vá. Pode falar, irmã. Não, queria destacar uma parte que ele fala muito assim sobre unidade, esforço e o mesmo propósito. E aí eu sempre pergunto, né? Se nós nos esforçamos, né? Qual tem sido o nosso esforço? A gente tem lutado por algumas pautas que não colocam a raça à frente. A gente tem perdido tempo por algumas outras demandas, mas depois a gente tem se esforçado para elevar nossa raça, nosso povo, né? Para pensar em autonomia e autodeterminação. Eu fico muito nessa reflexão. Travou um pouquinho, irmã. Você repete só o final? Então, eu fico pensando de como destinar esse esforço para nossa autonomia e nossa autodeterminação, né? Eu fico refletindo muito sobre isso quando ele fala em unidade, esforço e o mesmo propósito. Nesse esforço, vamos ver aqui, né, o que ele está trazendo sobre autodeterminação, que eu achei fantástico. Precisamos, né, criar por nós mesmos uma ideia central e colocar nossas vidas em conformidade com ela, na singularização de uma existência racial que não conheça final. Nós precisamos criar por nós mesmos. Isso não é fácil, né? Até porque se fosse fácil, a gente já tinha feito antes e não fez. Mas eu acho que a gente precisa trazer essa elevação da nossa consciência histórica, por exemplo, né? Ele fala, nós tivemos um reino que era um dos mais grandiosos, né? Nós trazemos a civilização, enquanto a outra galera estava nas cavernas, a gente estava construindo civilizações, e aí uma outra informação, a gente tinha um calendário que só precisava ser atualizado,
de 1640 em 1640 anos, a gente tinha vários conhecimentos, e se a gente foi uma nação tão grandiosa, a gente pode voltar a ser, né? Então a gente precisa desse processo de reeducação, de conhecimento da nossa história e especialmente com o legado de Garvey, a gente sabe que é possível fazer, né, por nós mesmos. A gente teve exemplo, né, esse exemplo, por exemplo, financeiro dos fundos de investimento preto, dos pretos que investem seu dinheiro nos pretos, né, em prol coletivo, não em prol individual. Então, a gente tem, a gente não precisa inventar nada. A gente tem um caminho. A gente tem um caminho, né? E é o mote dele, um Deus, um caminho, um destino. É isso. É isso. Tá travando um pouquinho Eu pra acho. mim, você. Tá travando um pouquinho. Eu não sei se pra galera tá travando também. Tá travando por aí, pessoal? Eita. Comunicar e organizar. Detroit. Acredito que nós negros devemos nos unir e lutar por nossa liberdade. Temos que fazer uma grande revolução, uma revolução semelhante à que nossos irmãos haitianos fizeram. Aê, né? Esse comentário é fenomenal, fenomenal, porque Garvey fala da necessidade de reestruturar, né, a religiosidade, né, o que a gente entende hoje por espiritualidade, para uma religiosidade que nos eleve. E os haitianos fizeram, né? Quem não conhece a história do Haiti, né, tem um outro documentário lá no canal Irmão, vou Oxum, precisar né? encerrar. Senão ela vai Beleza, vamos. cair E a gente. aqui, viu? Aí eu volto. Certo. Beleza, vamos voltar então com a religiosidade. Tentar, né?